Bom dia. Vamos tentar terminar hoje o mandato de segurança para iniciarmos a, a ação de habeas corpus, não é? Muito bem. Então, do mandato de segurança nós estudamos até agora, até o artigo 5º, que são as hipóteses em que não cabe mandato de segurança. Eu vou destacar alguns pontos interessantes do mandato de segurança, que é, por exemplo, o artigo 7º. O artigo 7º, ele vai falar que ao despachar inicial, o juiz determinará que se notifique o coator para que em 10 dias ele preste as informações. Então, é uma diferença dos processos comuns. Nos processos comuns, o réu é citado para se defender. Aqui, dentro do, do mandato de segurança, não. A autoridade coatora, que seria, entre aspas, o réu, ele é notificado e para sim prestar informações. E não há que se falar no mandato de segurança a revelia, porque a revelia diz respeito a fatos e não a direito. Então, mesmo que não preste as informações, não significa dizer que vai se entender, como se entende na revelia, que aquilo que está na inicial presume ser verdadeiro. Até porque os fatos narrados na inicial, repito, eles têm que ser incontroversos. Então, a parte passiva não é chamada de réu, mas sim de autoridade coatora, não é citada para se defender, mas apenas notificada para prestar informações no prazo de 10 dias. E aí, o juiz ele pode deferir uma liminar quando houver fundado receio que o dano que está sendo causado, se não for reparado imediatamente, ele pode causar danos de graves consequências e até de difícil reparação. Por isso, quando o juiz entender que há uma arguição relevante, ele não está ainda julgando definitivamente, ele está fazendo uma análise preliminar, provisória. E se entender que há uma plausibilidade do direito do impetrante do mandado de segurança e que a demora em se conceder o mandado de segurança pode causar uma lesão muito grave, aí o juiz concede o que se chama de liminar. Liminar é uma decisão, não é, provisória que atende aí desde logo o pleito lá do impetrante, não é? Depois essa liminar será confirmada ou não, dependendo aí da sequência aí do mandado do mandado de segurança. Eu nem sei se contei já para vocês, tive uma questão em que estava se discutindo se cabia ou não a cobrança de ICMS relativamente a uma exportação de soja, e era um navio cheio desta soja que estava para zarpar. E o fisco não queria liberar enquanto não pagassem o ICMS sobre aquela quantidade enorme de soja. E havia uma discussão se o ICMS era devido ou não, não é? Então, e o navio não podia ficar parado esperando a solução do mandado de segurança. Havia necessidade de uma liminar, não é? O navio tinha que ser liberado, porque senão o prejuízo seria muito grande. Então, aí eu dei a liminar, e as liminares elas podem ser dadas com aquilo que se chama de contracautela. Eu dei a liminar, mas mandei, parece que na época a interessada era Sadia, na exportação, que ela deixasse alguns bens
dela, sadia, em garantia, porque se na sequência eu não entendesse que a liminar deveria ser confirmada, ou seja, iria revogar a liminar, a sadia tinha que pagar o tributo, não é? Que o Estado estaria cobrando. É, e aí aqueles bens que eu determinei que se desse em garantia tinham exatamente essa finalidade, não é? Garantir que se o mandado de segurança no final fosse rejeitado, o Estado teria a garantia de receber aquele valor, né, principalmente através daqueles bens oferecidos pela Sadia. Então, quando há essa questão de urgência, pode ser concedida a liminar do mandado de segurança, mas aí tem que haver, né, a plausibilidade do direito ou a relevância da alegação do impetrante e o chamado também periculum in mora, ou seja, não dá para esperar até o final do julgamento para dar uma solução, pelo menos provisória, em relação àquele caso, né, aquele fato. Então, é possível, no mandado de segurança, haver o deferimento dessa liminar. Isso é um ponto muito interessante. E depois tem a questão da sentença. A sentença pode ser para negar o direito, dizendo que a pessoa não tem direito, ou conceder, não é? O pedido reconhecendo que a pessoa tem direito, ou negar, mas não porque a pessoa não tenha direito, negar porque não existe o direito líquido e certo, ou seja, naquele caso, há necessidade de uma produção de provas para demonstrar o alegado. E nós já estudamos em mandado de segurança que os fatos têm que estar já documentalmente provados. Se depender da produção de prova, de perícia, de ouvir testemunha, de vistoria, não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança só cabe quando os fatos já estão incontroversos. Então, mas imaginemos que a pessoa entrou com mandado de segurança e o juiz entendeu que não havia direito líquido e certo. Não que não havia direito, mas que o direito alegado, para ficar demonstrado, necessitaria de uma produção de provas. Então, daí ele rejeita o mandado de segurança, não porque não há direito, mas sim porque não há direito líquido e certo. E quando ele rejeita porque não há direito líquido e certo, a parte interessada pode ir propor uma ação para rediscutir aquela matéria, mas em uma ação em que ela tem aí, uma ação comum, não é? Em que a parte tem a oportunidade da dilação probatória, ou seja, tem a oportunidade de provar aquilo que ela está dizendo. Porque mandado de segurança, os fatos têm que ser provados previamente, não é? Antes de entrar com mandado de segurança, os fatos já têm que ser incontroversos, provados, como eu disse, através de prova documental. Muito bem. Então, eu estava dizendo que a sentença, ela pode dizer que a pessoa não tem direito, e aí a pessoa não pode querer rediscutir isso numa outra ação. Não tem direito, não tem direito. Vai fazer coisa julgada e não pode a questão ser rediscutida. Agora pode ser que a sentença diga, não é que ele não tenha direito, ele não tem direito líquido e certo, ou seja, para comprovar esse direito há, repito, necessidade de uma produção de provas, não é? Então, daí, nessa segunda hipótese em que o juiz nega o mandado de segurança, não porque a pessoa não tenha direito, mas porque a pessoa não tem o direito líquido e certo, aí a pessoa pode rediscutir esta questão numa ação normal. Então, vamos lá.
Quando que o impetrante, uma vez negado o seu pedido de mandado de segurança, pode rediscutir a questão num outro processo, numa outra ação? Quando o juiz, ao negar o mandado de segurança, né, que a gente chama negar a ordem, disse que ele não tem direito líquido e certo. Ele não disse que a pessoa não tem direito, diz que não tem direito líquido e certo. Aí ele pode rediscutir. Porém, se o juiz diz, não, o impetrante não tem direito, não tem direito líquido e certo, não tem direito. Aí não é possível ao impetrante rediscutir aquela matéria numa ação diferente, não é? Num processo ordinário, onde ele irá poder produzir as provas necessárias para demonstrar o seu direito. Nós falamos que o juiz pode dar a liminar, não é? Mas essa lei 2016, ela prevê a regra geral que o juiz pode dar a liminar, mas ela faz algumas restrições, dizendo, no mandado de segurança, o juiz não pode dar a liminar em quais casos. E daí ele vai enumerar lá no artigo 7º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não será concedida medida liminar que tenha por objeto compensação de crédito tributário. Não é que não seja possível a compensação de crédito tributário. Pode, em mandado de segurança, pode haver pedido de compensação de crédito tributário, mas a compensação será autorizada só na sentença, só lá na parte final. Não pode ser dada uma liminar autorizando desde logo a compensação de crédito tributário. Essa, então, é a primeira restrição às liminares em mandado de segurança. Prossegue o parágrafo 2º. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de crédito tributário. A entrega de mercadoria, aquelas mercadorias que são confiscadas lá nos portos, não é? Vai lá pela Receita, quando você chega de avião ali, vai passar pela Receita, as mercadorias que são confiscadas. Não estou dizendo que não possa haver a liberação da mercadoria, mas o que não pode é ser dado uma liminar para, desde logo, liberar a mercadoria. A mercadoria só será liberada com a sentença, não é? Que é o ato ali final do mandado de segurança. E prossegue. Entrega de mercadorias e bens, né, provenientes do exterior, e a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Muito bem, então existem muitos mandados de segurança pedindo a equiparação de funcionário público, pedindo gratificações que a pessoa entende que são devidas e que não e que não estão sendo pagas. Então existe uma série enorme de concessões que são objeto. Todo dia eu estou recebendo mandados de segurança pleiteando reclassificação, pleiteando extensão de gratificações. Porém, não é que eu não possa conceder isso. Posso conceder e tenho concedido muito mandado de segurança para servidores públicos. Todavia, o que não é possível é dar uma liminar. Então, este parágrafo 2º vai dizer as hipóteses em que não se concede a liminar. A liminar é concedida de maneira geral, né? A regra geral é que é possível conceder a liminar. Porém, o legislador prevê estas exceções, não é? Compensação de tributos, liberação de mercadorias ou bens vindas do exterior e estas reclassificações
de funcionário público, equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens, etc. O Ministério Público sempre participa do mandado de segurança como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Sempre há necessidade do Ministério Público participar e há também necessidade de se dar ciência ao órgão a qual pertence a autoridade coatora. Se ela é funcionária municipal, ela é autoridade coatora, impede-se o mandado de segurança contra ela, mas também pede-se para dar ciência ao município. Se for funcionário estadual, pede-se para dar ciência ao Estado. A entidade, o órgão a que pertence a essa pessoa, também poderá vir no mandado de segurança prestar ali esclarecimentos, não é? Oferecer alguma defesa. Esses órgãos que podem. E aí vamos relembrar que tem o mandado de segurança coletivo, que nós já estudamos lá quando falávamos do mandado de segurança na Constituição. O artigo 21 desta Lei 12.016 vem estabelecer algumas regras relativamente ao mandado de segurança coletivo. Vai dizer o artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representante no Congresso Nacional, que nós já vimos, não é? Na defesa de seus interesses legítimos relativamente a seus integrantes ou à finalidade partidária. Então, ele pode propor mandado de segurança apenas na defesa dos legítimos interesses dos seus integrantes. E daí também ele pode impetrar o mandado de segurança relativamente à finalidade partidária. Mas daí é geral, não é? Na primeira parte é limitada apenas aos legítimos interesses dos seus integrantes. E nós vimos também que é possível impetrar-se o mandado de segurança coletivo por as organizações sindicais, não é? Uma organização sindical aqui definida como organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos da totalidade ou parte de seus membros ou associados, na forma de que os seus estatutos na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização social. Bem, então, essas organizações sindicais também, em razão das suas finalidades, constantes lá nos seus estatutos, e no interesse dos seus membros ou associados, pode também impetrar o mandado de segurança coletivo. E daí o parágrafo primeiro vai falar que os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser coletivos e os individuais homogêneos. Coletivos são relativamente a inúmeras pessoas, não é? Desde que essas pessoas possam ser identificadas. E os individuais homogêneos são aqueles interesses comuns. Então, vamos lá dizer, agora
está aí com esse problema da pandemia. E daí tem várias pessoas que têm esse mesmo tipo de problema, não é? Então daí, esses são interesses individuais. Mas quem está com a pandemia é o Pedro, é o João, tal. Mas tem inúmeras pessoas. Então, são interesses individuais, sim, mas eles são homogêneos no sentido de terem a mesma natureza, não é? Terem a mesma finalidade. E aqui ele vai falar da origem comum desses interesses. Muito bem. O artigo 23, ele fala de algo com que eu não concordo, mas está na lei. Ele vai dizer que o prazo para se impetrar o mandado de segurança prazo para se impetrar o mandado de segurança deixa eu só arrumar esse negócio aqui que está tremendo. Prazo para se impetrar o mandado de segurança é de 120 dias. Mas eu acho que isso é inconstitucional. Porque a Constituição, quando trata do mandado de segurança, fala do mandado de segurança como uma norma de eficácia plena. E norma de eficácia plena não pode ter a sua eficácia reduzida pelo legislador infraconstitucional. Ao estabelecer essa redução, ou seja, estabelecer o limite de 120 dias para se impetrar um mandado de segurança, estar-se-ia limitando a eficácia plena da norma constitucional que trata do mandado de segurança. Eu tenho me batido muito pela inconstitucionalidade desse prazo de 120 dias, mas os tribunais ainda, os tribunais superiores, estão mantendo isso. E é um prazo não prescricional, é um prazo decadencial. Prazo decadencial, o prazo do mandado de segurança, esse prazo previsto aqui neste artigo 23, que vai dizer: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contado da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, tem esse limite. Por mais que eu seja contra, né, a hora que cair uma questão para vocês nesse sentido. E que tipo de prazo é esse? Não é um prazo prescricional, é um prazo decadencial, é um prazo decadencial de 120 dias para a pessoa interessada impetrar o mandado de segurança a partir de quando? A partir da ciência pelo interessado do ato impugnado. Não é do ato impugnado que você conta, é sim da ciência do interessado em relação ao ato impugnado. Bem, esse artigo, ele também traz um ponto muito interessante sobre a questão da desobediência da ordem do juiz civil, né? O caso aqui, que é do mandado de segurança. Não significa dizer que não tenha mandado de segurança contra a ordem de juiz criminal também. Mas mais especificamente, as dificuldades maiores é o não cumprimento da ordem do juiz civil. Nós já vimos que o mandado de segurança, a carga de eficácia dele é mandamental, ou seja, o juiz não condena, em princípio, no mandado de segurança. O juiz, ele
ordena. Então, ordena a reintegração de posse de uma pessoa. Pode subsidiariamente, em relação a essa ordem, determinar uma condenação para pagar quantia. Na última terça-feira nós vimos aí uma questão interessante em que foi anulado a pessoa foi exonerada por abandono de cargo. Exonerada não, demitida por abandono de cargo. Daí, é, daí a decisão era para anular esse processo administrativo de abandono de cargo e para a pessoa ser reintegrada no cargo em relação ao qual ele foi afastado. Muito bem. Então, essa é a ordem. Bom, e o tempo que ele ficou afastado? Os salários, né, que ele não recebeu enquanto ficou afastado. Aí também o tribunal diz, bem, em razão disso, porque ele foi afastado de uma maneira ilegal, ele tem direito de receber os salários atrasados. Bem, então aí houve uma condenação ao Estado de pagar também os salários atrasados. Mas essa condenação não é o principal foco, é um acessório. O principal é a ordem de reintegração, não é? A anulação do processo administrativo pelo qual ele foi condenado a perder o cargo, não é? Anulação e a ordem de reintegração de posse do cidadão. Bem, então, a natureza da sentença no mandado de segurança é mandamental. E mandamental é ordem. Tem condenação a pagar, sim, mas subsidiária. Subsidiária. A principal é a ordem, né? Nesse caso, de mandar reintegrar a pessoa no cargo. Bem, acontece que muitas vezes a ordem deferida, né, pelo juiz não é cumprida. Então, às vezes, há alguma resistência. Quando é particular, a resistência é puramente eu pegar e requisitar a força policial e pronto, não tem muita dificuldade. O problema é quando a resistência é do governador, por exemplo, do secretário de segurança, por exemplo, do presidente da República, do ministro. Então, aí as coisas se complicam. Bem, no artigo 330 do Código Penal, vai dizer que pratica crime de desobediência, né? Aquele que desobedece ordem de agente público. Pratica crime de desobediência. Bom, então, a autoridade pública que desobedece uma ordem mandamental, né, uma ordem do juiz, pratica crime de desobediência, eu sempre escrevi que sim, que pratica crime de desobediência. Porém, havia uma resistência enorme da doutrina e até da jurisprudência, dizendo não, porque o artigo 330 do Código Penal, que fala do crime de desobediência, ele se refere a atos praticados por particulares contra a administração pública. Então, atos praticados por particulares contra a administração pública aí que caracteriza o crime de desobediência.
Então, e daí se entendia que quando se o crime de desobediência é um crime de particulares contra a administração pública, significa dizer que o servidor público não pratica o crime de desobediência, porque ele não é particular. O crime de desobediência é um crime dos particulares contra a administração pública. Então, quando o governador não cumpre uma ordem judicial, daí ele não pratica crime de desobediência, porque ele não é particular, não é um ato de um particular contra a administração pública, é um ato de um agente público descumprir. Então, não caberia daí o crime de desobediência. Eu sempre entendi o contrário, dizendo que não, caberia sim, porque o, a obrigação do servidor público é cumprir a ordem judicial. Se ele não o faz, ele não está agindo como servidor público, mas sim como particular. E aí, como particular, ele responde pelo crime de desobediência. Todavia, existia uma polêmica enorme a esse respeito, não é? E, infelizmente, veio o artigo 26 aqui da Lei 12.016 dizer: constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, né? O não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas, etc. Então, veio esse artigo 26 acabar com essa polêmica. Não cumpre mandado não cumpre ordem de mandado não cumpre ordem do juiz, o agente público, porque o crime de desobediência só se aplica a particular e não ao agente público, ao servidor público, não é? Mas o artigo 26 veio acabar com isso, dizendo não, aplica-se sim o crime de desobediência em relação à desobediência à ordem proferida no mandado de segurança. E a ordem proferida no mandado de segurança, sempre a regra geral é em relação à autoridade pública. Então, esse artigo 26 ele veio acabar com aquela polêmica enorme que existia relativamente ao fato do servidor público, do agente público, afinal, responder ou não por crime de desobediência. Então responde sim, deixou de cumprir uma ordem emitida aqui no mandado de segurança, responde sim pelo crime de desobediência. Mas daí alguns dos senhores que já trabalham aí no juizado especial, por exemplo, vai dizer, mas professor, olha, não sei se isso aí vai ajudar muito. Por quê? Porque o crime de desobediência é de menor potencial ofensivo. Parece-me que a pena máxima é de 6 meses. E daí a pessoa vai lá, faz um acordo lá no juizado especial, dá dá lá uma cesta básica tal, e fica por isso mesmo. Pode até ser que alguns pensem assim. Mas acontece que o crime de desobediência, isso aqui está muito ruim aqui. Bom, eu vou deixar. O crime de desobediência é a ordem judicial, o crime de desobediência à ordem judicial é um chamado crime permanente. Só deixa de existir a hora que se cumpre. E nos crimes permanentes, vocês já estudaram lá, em direito penal, a pessoa sempre estará em flagrante delito.
sempre estará em flagrante delito. Então, desobedeceu a ordem judicial, vai lá no juizado especial, faz uma transação. Primeiro que eu penso que nem cabe, porque para o cabimento da transação, a necessidade que aquela transação seja suficiente para afastar o dolo da desobediência. Bem, mas admitimos que ele faça a primeira. Mas ele saiu da sala de audiência e ele continua praticando o crime de desobediência. Então o crime é permanente, ele tem que voltar, mas daí já não pode fazer a segunda transação. Porque a segunda transação só teoricamente poderia ser feita dali a 5 anos. Então, por se tratar de um crime permanente, a pessoa estará sempre em flagrante delito, até que ele cumpra aquela ordem judicial. Então, esse artigo 26, que foi trazido pela Lei 12.016 ao mandado de segurança, é um artigo muito importante. Se alguém quiser, às vezes, fazer algum trabalho de monografia, tal, eu recomendaria esse artigo 26, uma monografia sobre isso, porque ele é relativamente uma novidade e tem pouquíssima coisa escrita a esse respeito. Seria muito bom que houvesse uma boa pesquisa, não é? Às vezes não só de um aluno, de vários alunos, e para publicarmos, não é, artigos a respeito desse tema, para ir amadurecendo e para irmos divulgando e para irmos publicando, não é, temas sobre o alcance e a importância desse artigo 26 aí da lei do mandado de segurança. Muito bem. Nós temos... Bom, do mandado de segurança, então, era isso que eu queria trazer para vocês, não é? Desde a origem do mandado de segurança, com o nome de habeas corpus, lá na Constituição, não é, de 1891. Depois, o mandado de segurança a nível constitucional também, mas com o nome do mandado de segurança lá na Constituição de 1934. Daí quase o desaparecimento do mandado de segurança na Constituição de 1937. Daí o mandado de segurança visto hoje, não é? Então, o mandado de segurança, considera-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo. Então, já estudamos que direito líquido e certo é ponto incontroverso. Daí estudamos sobre a natureza residual do mandado de segurança, né? Se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Se cabe habeas data, não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança é frente a uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, não é? Eu posso requerer a declaração de inconstitucionalidade do mandado num mandado de segurança, sim, como em qualquer outra ação, mas apenas através do método difuso, ou seja, incidental, não é, do controle de constitucionalidade, para daí alcançar um fim. Estudamos que também cabe relativamente ao abuso de poder, não é? Que vai limitar o poder discricionário do
do administrador público, principalmente, não é? Vimos que o mandado de segurança normalmente é impetrado contra a autoridade pública, mas tem alguns casos em que é cabível o mandado de segurança contra particulares, quando eles exercem funções públicas, e de maneira especial relativamente aos órgãos, aos partidos políticos. E daí vimos que não cabe o mandado de segurança relativamente a esses equiparados em relação aos atos de gestão, não é? Que não são aqueles que decorrem de uma delegação do poder público. Vimos as hipóteses lá no artigo 5º do não cabimento do mandado de segurança, e que o artigo 5º também fala através do seu silêncio, estudamos sobre isso, de que hoje o que era proibido, mas hoje é permitido no mandado de segurança entrar-se no mérito do ato administrativo. Antigamente, o juiz só poderia, nas punições disciplinares, examinar se a autoridade era competente ou se o processo administrativo tinha alguma nulidade. Não poderia entrar no mérito da pena, né? Sabemos que hoje isso é possível, e vimos lá as outras hipóteses no artigo 5º de não cabimento do mandado de segurança. Lá no artigo 7º vimos as liminares, quando pode ser concedida a liminar e quando também os impedimentos para a concessão da liminar. Vimos o prazo decadencial do mandado de segurança de 120 dias, vimos também o cabimento do mandado de segurança coletivo, e agora, finalmente, esse artigo 26, que vai tratar, né, do crime de desobediência, uma vez não cumprida a ordem emitida no mandado de segurança. Bem, em linhas gerais, o mandado de segurança é isso. O que nós vamos começar, apesar a minha tela aqui, não sei o que aconteceu com a minha tela, que ela está muito tremida. Nós devemos começar a bater um papo, vamos ver se vai dar certo, sobre o habeas corpus. O habeas corpus, lá na Constituição, ele está previsto no artigo 5º, inciso 68. Ele é chamado, são os remédios constitucionais, né? Mandado de segurança é um remédio constitucional, habeas corpus é um remédio constitucional. O habeas corpus ele é chamado de remédio heróico. Remédio heróico. Aí ele vai dizer, então, na nossa Constituição: conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bem, então aqui nós já vimos. O habeas corpus é para garantir o nosso direito de locomoção, não é? E o habeas corpus pode ser preventivo ou libertatório, ou seja, sempre que alguém sofreu. Então, eu já sofri a lesão, digamos, uma lesão de ser preso, não é? Então, daí o habeas corpus tem a natureza de afastar a lesão. É o chamado habeas corpus libertatório. Ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Então aí ele está ameaçado. E então nós vimos que aí já demonstra que é possível também o chamado habeas corpus preventivo, para afastar essa ameaça. Daí eu peço o chamado salvo-conduto. Então, no habeas corpus libertatório, o que eu pleiteio e recebo é o alvará de soltura. No habeas corpus preventivo é o salvo-conduto. Salvo-conduto é uma ordem para eu não ser preso, não sofrer aquela lesão à minha liberdade de locomoção. Quando o responsável pela ilegalidade ameaçado de sofrer, repito, vou ler de novo, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, já sofri a lesão, que é o habeas corpus libertatório, ou se achar ameaçado, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, habeas corpus preventivo, por ilegalidade ou abuso de poder. Notem, no mandado de segurança, a ilegalidade ou abuso de poder é de autoridade pública, está lá expresso, ou de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, mas é praticado por autoridade pública. Em regra, eu não posso impetrar mandado de segurança contra particular, só contra a autoridade pública ou aquele particular que está exercendo uma função pública. Diferentemente no habeas corpus, não diz que eu só posso impetrar habeas corpus contra a autoridade pública. Não. Eu posso impetrar habeas corpus contra quem quiser, contra a autoridade pública, contra particular. Eu posso impetrar habeas corpus contra quem quiser. Então, vai dizer, conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ato, por ilegalidade ou abuso de poder. Mas não restringe essa ilegalidade à autoridade pública. Portanto, o habeas corpus eu posso impetrar contra particular. E qualquer um pode requerer habeas corpus para mim, não precisa ser eu mesmo. Normalmente se diz que ninguém pode pleitear direito alheio. Se o João deve para o Pedro e não pagar, só o Pedro que pode exercer o seu direito de cobrar do João. Não o Joaquim, em nome do Pedro, cobrar do João. Não. Cada um exerce o seu direito. Não é possível, então, no ser de casos raríssimos, um terceiro exercer direito de outrem. Mas o habeas corpus, a pessoa pode requerer direito de outrem, mesmo que ele nem saiba. Vamos dizer, algum de vocês, porque também o habeas corpus qualquer pessoa pode impetrar, não precisa ser advogado, né? Até analfabeto pode impetrar. Basta que ele ponha lá a impressão digital e alguém assine a rogo dele. Habeas corpus pode ser requerido por carta, por bilhete, por petição. Habeas corpus é absolutamente informal. Você está almoçando e tem ali um guardanapo de papel e você pode impetrar
habeas corpus, um guardanapo de papel. Tem habeas corpus lá no Superior Tribunal, impetrado até em papel higiênico. A pessoa não tinha papel, foi lá, tirou lá, rasgou um pedaço do rolo de papel higiênico e requereu o habeas corpus naquele papel higiênico. E tá lá, e é conhecido e vale. É absolutamente informal o habeas corpus, não é? E pode ser requerido por qualquer pessoa. E em favor também de qualquer pessoa. Você viu aquele caso quando o Lula estava para ser preso e tal? Várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas impetraram o habeas corpus para evitar a prisão do Lula. E o Lula nem conhecia, quem sabe conhecia um ou outro, né? Mas um monte de gente requereu habeas corpus em favor dele. Sem precisar de passar por procuração, nada, não precisa nada. Digamos, vocês aí fazem uma visita ao uma delegacia qualquer, vamos lá, delegacia de furtos de roubo, sei lá. Vão lá visitar os presos e ficam ouvindo aquelas histórias dos presos. E às vezes vocês, né, se convencem de que um preso não devia estar lá, está lá há muito tempo, não é o caso de permanecer preso. E se perguntam o nome dele. E nada impede que vocês cheguem aqui na aula, na hora do intervalo, e impetrem o habeas corpus em nome dele. Ele nem sabe que vocês estão impetrando o habeas corpus em nome dele. Mas é perfeitamente possível. Impetram o habeas corpus e vão lá. No juízo lá onde está sendo processado, ou diretamente no tribunal, se a ordem de prisão foi do juiz, se ele foi preso, quem sabe, em flagrante, alguma coisa, vai requerer o habeas corpus perante o juiz que está tocando o processo. Mas se a ordem for do juiz, daí o habeas corpus é impetrado lá no Tribunal de Justiça. Chega lá no protocolo, entrega aquilo, lá o setor próprio distribui, vai lá para um desembargador, relator, e você não precisa nem juntar documento nenhum, nem as peças do processo, porque daí é a obrigação do relator requisitar as peças do processo. É a obrigação do relator instruir. Normalmente é a obrigação da parte instruir o processo, né? Juntando as provas, etc. No habeas corpus é obrigação também do juiz mandar instruir o processo, mandar buscar as peças lá do processo que está respondendo aquela pessoa. Ou então, se ainda não tem denúncia, solicitar informações, não é? Mas é o caso do juiz ao delegado, não é? Então, sempre tem uma hierarquia relativamente ao habeas corpus. Então, pode ser requerido por qualquer pessoa, até por analfabeto, de uma forma mais simples possível. Os habeas corpus que nós recebemos, que vêm de dentro das penitenciárias, por carta. A pessoa escreve lá uma carta: senhor juiz, estou preso aqui indevidamente, tal, uma coisa. E essa carta é encaminhada, né, para o juiz, a pessoa escreve para o juiz, e recebi muitas cartas de preso. Escreve e o juiz pega aquela carta, manda autuar como habeas corpus e vai verificar, às vezes, se não é o caso de dar uma liminar, porque no habeas corpus também cabe a liminar. Assim como no mandado de segurança cabe a liminar, no habeas corpus também cabe a liminar. Para colocá-lo em liberdade imediatamente. Não é? No caso que quando o juiz se convencer
desse caso, né? Então, é, aqueles presos que sabem escrever cartas, eles são todos muito bem cuidados pelos outros presos, não é? Porque eles se transformam no intermediário entre os presos e o poder judiciário, né? Diretamente. É, e são essas pessoas que escrevem essas cartas, que são autuadas sempre como habeas corpus, como se fosse uma petição inicial, não é? Muito bem. É, então, é, o habeas corpus tem essas características. Eu fiz aqui um roteirozinho, mas está todo tremida, não sei por que a tela, que o habeas corpus começou com a Magna Carta em 1215. Já quanto tempo, né? No direito brasileiro, o habeas corpus foi implicitamente consagrado já na Constituição de 1824, lá no artigo 179, número 8. Mas entra mesmo com o nome de habeas corpus na Constituição de 1891. Como essa tela está muito trêmula e temos ali uma porção de detalhes para examinarmos sobre o habeas corpus, nós vamos dar uma continuidade em habeas corpus na nossa próxima aula, não é? Quero ver se já daqui a pouco temos as notas, não sei se já foram publicadas as notas de vocês. Mas aí, qualquer dúvida, repito, relativamente à avaliação, vocês mandem para mim um e-mail. Meu e-mail é o meu nome inteiro, né? Jorge de Oliveira Vargas, @yahoo.com.br. E aí eu examinarei com a máxima atenção qualquer dúvida, né, que tiver relativamente às avaliações. Então, essa é a nossa aula de quarta. Não, essa é a nossa aula agora do dia 5, né? Do dia 5 de outubro. Tá? Muito bem. Então, um bom dia para vocês e até nosso próximo bate-papo.